Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão na disciplina de Biologia. Na aula de hoje temos como sumário este assunto que aparece aqui na nossa telinha: o manuseamento do microscópio óptico. Na aula anterior, ou nas aulas anteriores, nós já abordamos o que é o microscópio, sua função, e vimos os tipos de microscópios e também vimos a constituição dos microscópios. Para a aula de hoje, vamos ver como nós devemos ter cuidado ao manusear ou então ao utilizar o microscópio. E para isto, eu trago-vos aqui o nosso amigo da ciência, aquele equipamento que revolucionou a ciência, tá bem? A ciência e a medicina no geral, tá bom? Eu vos trago nada mais, nada menos que o microscópio óptico. Vocês já viram este microscópio aqui na nossa sala, no nosso laboratório, ok? Então hoje vamos ver alguns cuidados e como saber manusear de forma correta o microscópio. Fique ali que eu aqui vou exemplificar, tá bom? Um dos primeiros passos, e atenção, vocês aí com o manual devem acompanhar todos os passos, tá? Tem o manual na página 13, tem todos os passos para manusear o microscópio. E um dos primeiros passos é manter o microscópio sempre limpo. O nosso microscópio está sempre limpo. Como viram no princípio, o nosso microscópio estava forrado. Por que nós devemos manter limpo? Para combater e proteger contra agentes prejudiciais. Por isso é que nós protegemos o nosso equipamento. E para manter também a sua conservação. Como nós devemos transportar? Transportar o microscópio requer certos cuidados. Devemos verificar a caixa se está selada ou então está tapada e se a porta também da caixa encontra-se fechada. Nesse caso, o microscópio já saiu da caixa, já está aqui no nosso laboratório, já está há algum tempo, tá bom? Ok? O terceiro passo que tem no vosso manual é como utilizar, carregarmos o microscópio. Para carregarmos o microscópio, devemos sempre usar as duas mãozinhas. Devemos usar as duas mãozinhas. Por quê? Para maior segurança. E como devemos usar para carregar as duas mãos o microscópio? Para fazer o transporte, nós devemos colocar uma mão na base do microscópio, por baixo da base do microscópio, e a outra mão segurando a coluna, ou então aqui a coluna ou braço do microscópio. Uma mão por baixo da base, ou então o pé, e a outra mão aqui segurar a coluna do microscópio. E de seguida vamos posicioná-lo. Vamos aqui posicioná-lo. Eu poderia estar a usar as duas mãos, as mãos assim de forma inversa, mas preferi usar deste lado, ok? Ao posicionar o microscópio, devemos ter algum cuidado. Por quê? Porque não podemos posicionar próximo à margem da nossa mesa. Temos que posicionar a uma distância que permita ela ficar distante da margem da mesa de trabalho, tá bom? Colocá-lo sempre a uma distância da margem de trabalho. O quinto passo, deverá colocar o microscópio à tua esquerda, caso usares a mão direita para escrever. Se você usa a mão direita para escrever, meter ou colocar o microscópio um pouco à tua esquerda, o seu lado esquerdo.
Se usa a mão esquerda, se for esquerdinho, que escreve com a mão esquerda, tem que colocar o microscópio à sua direita. Nesse caso, está à minha direita. O professor, como escreve com a mão direita, vai colocar o microscópio à sua esquerda. Se o teu microscópio, e também depois de colocarmos, devemos usar o sexto passo, o lado contrário do microscópio, em que estiver posicionado o microscópio, devemos usar uma folha e uma caneta, ou então um lápis. Nesse caso, o lado contrário, o microscópio está à minha esquerda, o meu lado contrário é o lado direito. Neste lado direito aqui, deverei colocar uma folha de papel e usar uma caneta, ok? Aqui eu vou colocar esta folha de papel, uma folha de papel branca ao meu lado oposto e também usar uma caneta ou então um lápis, ok? Isto vai me permitir eu observar, enquanto estiver a observar o microscópio, fazer as minhas anotações, ok? Se o teu microscópio ali em casa for monocular, que não é o nosso microscópio é binocular, tem duas lentes, então deverás usar o seu olho esquerdo, a vista esquerda, para poderes fazer a observação e desenhar ao mesmo tempo, ok? O oitavo passo diz que a mão esquerda, deverá fazer movimentos com o parafuso macrométrico. O parafuso macrométrico é este parafuso que nós temos aqui no nosso microscópio. É este parafuso que encontramos aqui no nosso microscópio. Estão a ver? Que permite fazer a focagem, o movimento da focagem, ok? Vamos então aqui ver como funciona. O parafuso macrométrico permite em que a platina se movimente tanto para cima como para baixo. Estão a observar ali em casa? Eu vou fazer com a minha mão esquerda, aqui do lado esquerdo, com a minha mão esquerda, para vocês poderem ver o movimento da platina. Podem observar ali em casa que estou a usar o parafuso macrométrico e a platina está a subir. Se eu usar o parafuso macrométrico, a platina está a descer na sua posição original, na sua própria posição, está? Então, o parafuso macrométrico também tem esta função, tá bom? Isso deverá ser feito com a sua mão esquerda. O parafuso macrométrico é este aqui. Tanto tem deste lado, como tem também do outro lado do microscópio. O nono passo diz que nós devemos ligar a fonte luminosa do microscópio. O nosso microscópio óptico aqui é eletrônico, então eu vou agora ligar a fonte luminosa do nosso microscópio, está? Quando eu ligar a fonte luminosa, ele vai acender a luz aqui. Eu agora vou desligar a fonte luminosa, ele vai apagar a luz. Eu vou ligar agora a fonte luminosa. Ele tem a luz acesa. Vocês aí em casa conseguem ver a luz? A luz acesa aqui? Exato. Está ligada à fonte luminosa que esteja associada ao microscópio. Existe microscópio que não tem luz luminosa, a fonte luminosa associada ao microscópio. Neste caso, deverá usar uma fonte luminosa alternativa. Ok? Depois de nós ligarmos a nossa fonte luminosa, deveremos abrir o diafragma, que é para a luz possa passar, tá bom? Devemos abrir o diafragma, usamos aqui o diafragma para poder abrir a fonte luminosa. Atenção,
o nosso microscópio também regula a passagem da fonte luminosa. Ela também pode regular quanto pode passar mais luz e quanto pode passar menos luz. Porque tem aqui o céu debaixo do diafragma, regula também esta luz, a passagem da luz, tá bom? O 11º passo, já estamos no passo número 11, diz que devemos colocar a nossa preparação e prendê-la onde? Com as pinças. Na constituição do microscópio, e falamos isso na aula anterior, as pinças encontramos na base da platina que é esta região, esta base aqui, e ela pode ser de 3 formas, ok? Colocamos a nossa preparação na base da platina, por cima da platina, e ao colocarmos devemos prender com as pinças. No nosso microscópio, eu vou virar ali para vocês verem, temos aqui a pinça que serve para prender a nossa preparação. Conseguem ver ali em casa a pinça, que é este equipamento aqui que serve para prender a nossa preparação. E ao colocarmos a preparação na platina, devemos prendê-la para ela não poder se movimentar, tá bom? Outro dos passos, que é um dos últimos passos, é ter cuidado ao fazer a observação, não é? Ao fazer a observação, devemos ter muito cuidado, porque devemos obter, de forma a obter a nossa objetiva correta. Atenção! Ao obter a objetiva correta, começamos sempre pela objetiva de menor, isso assim que está correto, de menor ampliação. Ao escolhermos aqui as nossas objetivas, devemos escolher a de menor, no princípio, a de menor ampliação. E depois, aí sim é que podemos rodar o revólver para nos escolhermos e ampliarmos aquela que melhor se adequa à nossa amostra. Podemos ver aqui, temos várias objetivas e podemos escolher aquela que melhor se adequa à nossa amostra, aquelas que nós podemos ver melhor. Para nós podermos ver melhor, devemos usar aqui o revólver, tá bom? E isto faz com que nós podemos aproximar a nossa amostra ou então preparação, tá? Para melhor nitidez da imagem, nós temos que, para além de usar o parafuso macrométrico, usar aqui no nosso lado esquerdo, nós temos que usar o parafuso micrométrico. O parafuso micrométrico, que é este parafuso de cor azul, que está aqui no nosso microscópio, de cor azul, que permite também fazer uma nitidez, ou nos dar uma nitidez da própria imagem e da própria preparação. Atenção, se a mão esquerda usa o parafuso macrométrico, a mão direita vai usar o parafuso micrométrico, que serve também para rodar e nos dar uma maior nitidez da imagem. Podemos observar que o parafuso micrométrico pode girar dos dois lados, tal como o parafuso macrométrico. Ok? O último passo que nós temos é, depois de nós usarmos o microscópio e poder obter já obtida a nossa imagem, nós devemos fazer é arrumar de forma cuidadosa, devagarosa, o nosso equipamento. Está bom? O parafuso micrométrico dá uma maior nitidez na nossa imagem. Captaram? Ok? E depois de estar tudo pronto,
nós podemos observar a nossa imagem, a nossa preparação através das... Atenção, tem um nome, como é que se chama esse? Lá em casa? Da nossa ocular. Chama-se ocular. Nesse caso, o nosso microscópio é um microscópio binocular. Ok? O nosso microscópio é binocular. Podem observar ali em casa que usa 2 binóculos. Tá percebido? Ok, então para hoje, foi a aula de hoje, o manuseamento e alguns cuidados a ter com o microscópio. Atenção, depois de usar, devemos limpar e desligar de forma correta o nosso equipamento. Como? Vimos que usamos o parafuso macrométrico para movimentar a platina. Sempre que nós terminamos de fazermos a nossa observação no microscópio, devemos voltar na posição inicial em que nós encontramos o parafuso macrométrico. Então, nesse caso, depois de nós fazermos o uso, devemos usar o parafuso de forma que a platina volte na posição correta, que é esta posição. E devemos sempre verificar se a objetiva que nós estamos a deixar seja a objetiva de menor alcance. Temos que voltar aqui e deixar a objetiva de menor alcance, ok? Para não deixar a de maior alcance. Claro, remover a nossa amostra usando sempre a pinça. Remover a nossa preparação ou amostra, tá? Desligar a luz, a fonte luminosa. Vou aqui desligar deste lado. Desligar a fonte luminosa. Limpar a nossa base de trabalho. Sempre devemos limpar a nossa base de trabalho. Devemos limpar ao iniciarmos e devemos limpar no final da nossa observação, está? Devemos limpar sempre a nossa base ou o nosso local de trabalho, deixar ele sempre limpo e também limparmos a platina onde serviu de trabalho, onde foi colocada a nossa preparação, limparmos a platina e o nosso equipamento. No seu conjunto devemos limpar e também as oculares devem ser também limpas. E depois disso, nunca se esqueçam de desligá-lo à corrente elétrica. Como é o caso do nosso microscópio, que é elétrico, devemos sempre desligar da corrente elétrica, ok? E por último, o mais importante, devemos sempre protegê-lo e devolver a caixa, tá bom? Assim, o nosso microscópio está protegido contra agentes prejudiciais, a poeira, alguns insetos também podem considerar-se agentes prejudiciais e